Joaquim Nunes 244 Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve escola dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele a quem lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que pode livrar da morte, foi ouvido quanto o que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, do versículo 4 ao versículo 9. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar ligadinho conosco do outro lado, nos ouvindo, para junto aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus pela Escola Bíblica Dominical. Na técnica de som, sempre ali arrumando, cuidando e organizando, o irmão Will, Pai do Senhor, irmão Will. E conosco já está aqui o nosso professor, evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor, jovem Will, e a paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham conosco e que estão aí mais uma vez. Hoje um assunto importantíssimo e muito atual, é impressionante a atualidade desse texto ou desse tema, que é a degeneração da liderança sacerdotal. Quando Jesus repreende os fariseus, quando a gente vê essa repreensão à família de Eli, a gente percebe como a Bíblia ela continua sendo atual, né? Como ela é importante para a edificação. Pode seguir, Fabiano. Hoje vamos orar então, para dar início à nossa Escola Bíblica Dominical? Pode fazer orações, mulher. Deus, obrigado, Pai,
por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Jesus, por ter feito com que essa escola existisse e por ter permanecido conosco. E te agradecemos por manter essa escola aberta no ar, para que nossos irmãos possam ser edificados, alcançados, e que a nossa vida seja tocada pela Tua Palavra. A Tua Palavra é poder, ela é bálsamo, ela é bússola, é espada, e ela dirige nossos caminhos, ela é essa luz no meio das trevas. Obrigado, Jesus, pedimos a Tua companhia, essa escola é Tua, essa casa é Sua, e esse lugar aqui é a porta do céu. Que esse microfone seja a Tua boca falando ao ouvido, ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa lição do quarto trimestre de 2019, a gente trabalha sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Segundo o autor, o texto base o ensino base de 1º e 2º Samuel é melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o ensino esse é a parte principal. E hoje a lição de número 4, dia 27 de outubro de 2019. A degeneração da liderança sacerdotal. O nosso título, vou ler mais uma vez. A degeneração. Como o irmão Eliel falou, tão atual, hoje se observa a degeneração da liderança sacerdotal. Esse D é uma negação, irmão Eliel. Esse D na frente é uma negação de generação ou de geração, aquilo que nega um segmento. E a liderança é o tipo representativo de uma sociedade. Então, quando tem essa degeneração, é um processo de regressão de um estado superior para um estado inferior. Degenerar é o mesmo que perder as qualidades primitivas. É corromper-se, depravar-se, piorar. Isso, segundo o dicionário Aurélio, ele traz essas definições. E é como aquilo que era representatividade para o povo de Deus, agora ela está se degenerando. Falou algo? Não? Muito bem definido. O nosso texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 23. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? E a verdade prática, evitamos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva ao mais baixo nível espiritual e moral. O que está aqui descrito no texto áureo é um pai falando para os seus filhos. É Eli, depois do que Samuel e depois do que o profeta sem nome fala, ele vai trazer isso aqui. Por que ouço isso? Aqui chegou também o presbítero Ricardo. O presbítero Ricardo, ele é o socorro bem presente na angústia, irmãos. Quando eu ou o Fabiano falta, ele cobre a nossa falta, ele sempre está conosco. E hoje é um assunto que é importantíssimo, irmão Ricardo. Já vamos deixar aí o senhor fazer o seu comentário, a sua apresentação, que é sobre a degeneração da liderança sacerdotal, que é um assunto importantíssimo, é um pouco confrontante, mas é necessário, né? Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e falar da minha satisfação de estar aqui junto com esses dois homens de Deus aqui, que às vezes a gente sente até falta, né? Porque eu aprendo muito aqui, irmãos, e é muito bom. Esse assunto dessa lição, eu costumo dizer assim, ó, por que Deus tocou no coração desse comentarista de colocar esse assunto em pauta, né? Por quê? Porque isso acontece nos dias de hoje, não é mesmo? Então essa lição é muito importante e nós vamos aprender. E eu, quando estava estudando ela essa semana, eu falei assim, eu quero estar lá. Até porque houve um comentário ali que o irmão Eliel, não viram o irmão Eliel passar, eu achei até que ele não estaria aqui. Mas eu viria do mesmo jeito, né? Porque quero também participar dessa lição maravilhosa e nós vamos, porque para mim é maravilhosa. Quando Deus nos chama a atenção a respeito de algum assunto, né? Primeiro que está inserido na palavra dele, que é o assunto que é a história de Eli com seus filhos, e segundo que nós aprendemos muito e vamos aprender, e também nós que julgamos, assim,
posso dizer. Nós estamos aqui cientes de que somos obreiros na casa do Senhor e que nossa vida nós lutamos para ter ela digna diante de Deus e dos homens, para podermos ensinar a palavra de Deus, senão não era bom estarmos aqui. Então, como nós entendemos dessa maneira, estamos aqui também para aprender e não deixar que esses malefícios do ministério, que acontecem no ministério, venham envolver a nossa vida também. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22 ao 25, e capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. 1 Samuel 2 e 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quando seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Moeliel. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meu, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora o primeiro livro ainda, capítulo 3, versículos do 10 ao 14. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Capítulo 12, né? E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho contra sua casa. É Deus falando para Samuel. Ele diz assim: eu começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus ia cuidar para que isso fosse levado a cabo dentro do tempo que Deus havia estabelecido. Isso, e da forma como ele tinha estabelecido. Era ele que iria fazer. Ele disse: eu vou começar e eu vou acabar. É triste essa história. A história de Eli é uma história triste, né? Não vejo nada de alegre nessa história, porque nós vemos de um lado um sumo sacerdote, que era a representação máxima de Deus para toda a nação. E ao mesmo tempo, nesse sumo sacerdote, nós vemos um pai omisso, com filhos execráveis, ou seja, filhos de Belial, isentos de qualquer repreensão. A única repreensão de Eli registrada na Bíblia é essa assim, ó: Por que fazeis isso, filhos meus? Parece assim aquele pai: Não, gente, vocês não podem fazer isso com o papai, isso aí vai dar problema. Bem calminho, né? Quando que eles precisavam de uma repreensão mais dura e não aconteceu. Então é um exemplo bíblico, mas daqueles exemplos que a gente deve olhar com temor para não praticar a mesma coisa, porque tem os exemplos positivos e os exemplos negativos, né? Então exemplos negativos é como esse dessa história que nós lemos aqui, que a gente observa para não repeti-los, não é? Porque quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente põe a da gente de molho, né? Então por isso que eu digo que é atualíssimo esse tema, porque o sacerdócio real hoje você já sabe qual é, né? Ah, não sabe? Ai, mulher, é os pastores. Será? Quando Pedro escreveu, ele escreveu aos pastores, quando ele diz: ele nos fez reis e sacerdotes? Ou ele disse à igreja? Ah, foi a igreja. Então essa palavra, ela não é uma palavra virada diretamente para o sacerdócio, mas é para todos os sacerdotes. E quem são sacerdotes hoje? Cada crente com o Espírito Santo que chega diante de Deus em oração intercessória. Esse é um sacerdote da dispensação da graça. Irmão Eliel, para quem não tem a lição em casa, não tá? Eu achei interessante e muito próprio ter colocado aqui, irmão. Vou colocar para você ver aqui, ó. Um cajado quebrado pelo meio ali, tá vendo ali? Não sei se os irmãos vão conseguir ver em casa, quem tá pela internet nos assistindo. Aquilo ali fala de perda de autoridade.
foi o que aconteceu com Eli. E é muito triste, porque a perda de autoridade, irmão Liel, quando você perde a autoridade, sendo você sacerdote da sua casa, na igreja, ou, como você falou muito bem explicado aqui agora, você perdeu a autoridade, atrás da autoridade, atrás da perda de autoridade, vem muitas consequências maléficas, muitas coisas ruins, né? Você não tem mais pulso, você não consegue mais reger aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Pode ser a sua família, pode ser um grupo que você dirige, pode ser a sua vida de cristão, né? Você perdeu a autoridade, você não tem, cai no descrédito automaticamente. Então tá ali, ó, um cajado quebrado. Que Deus nos livre, que o nosso cajado possa estar sempre inteiro, porque com esse cajado aqui que o pastor disciplinava e orientava as suas ovelhas. Isso, porque o que temos que observar aqui sobre Eli é os reflexos das atitudes que os filhos deles praticavam e dessa omissão de Eli, o que esse reflexo estava produzindo efeito na nação de Israel. Tá aqui, ó. O que você está falando é o 24. Isso. Fazer o povo do Senhor pecar. Isso. E foi degenerando toda a nação. Sim, porque o apodrecimento do peixe começa pela cabeça, né? Isso. A liderança apodrecer é uma questão de tempo, o corpo também apodrece. Isso. E Deus também não olha para cima e Ele não deixa sem avisar. Ele diz assim, ó, porque eu já fiz saber que julgarei a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele sabia de tudo, via tudo, e deveria ter tomado uma atitude e ele não tomou. Deveria ter tomado. E isso trouxe uma grande consequência para a sua geração. Porque diz aqui que nunca mais seria expiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Se fôssemos dizer isso hoje, era um pecado sem perdão. Sem perdão. Foi o próprio Deus que falou. Isso. Deus disse, não, eu não perdoo. Pode oferecer 1000 cabritos. Não quero mais perdoar. Nem se alguém que oferecesse a oferta de manjares e o sacrifício fosse alguém digno, não é isso? Sim. Nem se depois aparecesse algum sacerdote digno diante de Deus, cumprindo toda a lei, sendo um servo autêntico, se fosse fazer sacrifício por essa família, não teria perdão. Porque não teria mais legitimidade para isso, né? Porque a legitimidade se deu lá em Arão e vem vindo de geração em geração. Quando chega em Eli, ele perde essa legitimidade. Então, se outro lá na frente viesse, não conseguiria, porque perdeu esse elo de ligação. Ele não era mais legítimo. Quanto que, por fim, o sumo sacerdócio foi mudado para Judá, né? Definitivamente, porque Jesus é da tribo de Judá e se tornou o sumo sacerdote de uma nova aliança. Fechou o ciclo. O capítulo 14 de Ezequiel fala sobre Daniel, Jó e Noé, né? Quer dizer, isso, 14, nem eles, 14. aí a Bíblia diz que nem eles, quando alguém pecasse em alguma cidade, eu não lembro bem, pecasse contra Deus, eles só pela sua justiça se salvaria. Quer dizer, Deus age dessa maneira várias vezes na palavra de Deus a respeito de algum pecado, algum delito que foi cometido e ele não quis perdoar. E tem até uma palavra na Bíblia assim, e ele não quis perdoar. Senhor. A nossa introdução, o tema desta lição é degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos destes não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico 21, 6 e 7. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então devemos compreender o chamado, como a gente já viu lições atrás. Entender o nosso chamado
e compreender a responsabilidade que a gente tem sobre esse chamado. Levítico 21 é regras para sacerdotes, diretamente ligadas a ele, que era exclusivo para os sacerdotes, que muitas coisas Deus cobrava só deles, e não do povo comum. Outros. Então é porque envolve uma palavra muito importante a respeito disso, e a palavra é representatividade. Então, assim, quando representa, por exemplo, uma figueira representa figos, não tinha figos, então tu vai morrer, porque envolve representatividade. Quando, por exemplo, nós vemos, né, na própria palavra de Deus, se tu fores morno, né, era melhor então se fosse frio, porque eu vou ter que te vomitar, porque você tem nome de que está vivo, mas está morto, ou seja, é uma representatividade falsa. É como um parapeito podre. Um parapeito podre, ele não deveria ter parapeito, que é melhor, porque ninguém ia se apoiar, porque sabia que não tinha. Então assim a representatividade não pode ser nula. Embaixadores de Deus em Cristo na terra é uma responsabilidade. Então parte desse princípio. O sacerdócio representava e a representação estava degenerada. Isso. A degeneração dos filhos de Eli é o nosso primeiro tópico, primeira divisão agora. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade. Tinha 98 anos. 1 Samuel 4:15. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel 2:22. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre eles. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo o Senhor não demoraria a derramar a sua ira sobre a casa de Eli. 1 Samuel 3:12. Irmão Ricardo? Fica difícil a gente até imaginar, né? Por que chegou a tal ponto? Por que essas mulheres que se amontoavam na tenda da congregação, o que fez essas mulheres fazer isso? Sabendo o povo de Israel que ali era o lugar de adoração a Deus, onde Deus falava, onde Deus interagia com seu povo, ainda que de um modo bem diferente de hoje, né? E ali as pessoas levavam o seu sacrifício para expiação do pecado, onde o sacerdote ia fazer todo aquele ritual, aquele trabalho instituído por Deus através de Moisés, né? E como que essas pessoas se amontoavam na porta da tenda da congregação? Porque sabia que ia ter crédito aquilo que eles estavam fazendo. Sabia que alguém ia dar ouvido a elas. Alguém ia interagir com elas para tal pecado. E esse alguém era quem devia repudiar. Está aí o perigo. Está aí o perigo. A gente tem que ter, como disse o irmão Eliel, nós somos sacerdotes. Aquilo que Pedro disse. E a gente tem que saber repudiar aquilo que não convém, repudiar aquilo que não vem de Deus, aquilo que vai dar um prejuízo terrível na nossa vida espiritual, muitas das vezes até a morte. E eu creio também, vai falar aqui depois, tem gente que não, né, eu quero fazer minhas palavras daquela irmã Raquel que pregou aqui nos Gideões. Deus mata? Mata. E eu acredito, irmão Ricardo, tá? Eu acredito que Deus ainda mata hoje. Deus, alguém bota a culpa no AVC, no infarto, o carro caiu na grota, mas pra mim, Deus ainda faz esse tipo de coisa, porque às vezes aqui está falando de uma abominação, de uma aberração terrível. Olhe bem, sacerdotes, olha o que os filhos de Eli estavam fazendo. Não tinha quem repreendia. De repente, se a repreensão de Eli fosse à altura, quem sabe eles entrariam pelo caminho. Não é mesmo? Isso é um perigo terrível nos dias de hoje. Não posso deixar de falar. Por quê? Porque é meu filho. E eu vou acobertar. Eu não vou tratar com tanta severidade. Meu Deus, eu amo tanto meu filho. E agora tirar ele da posição que ele está? Tirar ele do ministério de louvor? Tirar ele da frente da classe dos adolescentes? Estou sabendo disso. Meu Deus, que coisa triste. Eu disse uma vez na escola dominical, irmão Eliel, e vou repetir para vocês dois aqui. Se o meu filho
testemunho meu. A minha mulher às vezes diz, não faça isso, homens, vão dizer que você está querendo ser mais que os outros. Mas não, Deus sabe da minha sinceridade. Se o meu filho entrar numa demanda com você, e eu, conhecedor da palavra de Deus que sou, ele está prejudicando o irmão Eliel Uller numa falcatrua terrível, está acabando com o sossego, com a paz de espírito, influenciando até no meio da família do irmão Eliel. Fique sabendo, irmão Eliel, que eu vou estar do teu lado com unha e dente, e vou, se precisar ir diante de um juiz, de um tribunal, eu vou a teu favor. Esse é o papel de homem de Deus, de sacerdote, de crente cristão que sou. Agora, porque meu filho, eu vou tapar o sol com a peneira? Então, e por que isso, irmão Ricardo? Por que está dizendo isso, usando esse exemplo seu? Porque senão eu vou colher, irmão, vou cair da cadeira e quebrar o pescoço. É muito fácil de entender. E eu não quero. Acima da minha família está o meu ministério, a minha salvação, o meu sacerdócio. Está acima da minha família. Eu sou perfeito? Não, não sou. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, pelo Brasil afora, líderes, são perfeitos? Não, não é. Podemos errar? Podemos. Mas a lição e a Bíblia está nos ensinando, nos dando. Eu lembro que essa lição foi passada aqui há tempos passados, há quase 30 anos atrás. Eles malharam o pau no Eli e não trouxeram para os nossos dias. E aqui está dizendo, é uma lição que nós estamos aprendendo. Então nós temos, por isso eu fiz questão de vir aqui hoje, porque eu sei do mal. Por isso eu disse também que Deus tocou no coração desse comentarista para colocar essa lição aqui, porque é um mal que está assolando hoje o meio evangélico, as igrejas, de um modo geral, está assolando. E Deus não tem o inocente, o culpado por inocente, não tem. Então, quer dizer, sabiam do que estavam fazendo, né? Eli, que tinha a principal incumbência de corrigir o pecado de seus filhos, não tinha autoridade sobre estes, não tinha mais autoridade. E a Bíblia diz, né, que eles iam tomar lá o sacrifício. Não, isso aí é para ser sacrificado, é para ser oferecido a Deus. Não, dá, senão com força nós vamos tomar. Eles estavam mesmo numa soberba tremenda. E o que me chama a atenção, por que os filhos de Eli não deu ouvido para ele? Porque Deus os queria matar. Meu Deus, que coisa triste. Que coisa triste, quando Deus resolve tirar o ministério, tirar o sacerdote, tirar a liderança de alguém, porque não reconhece o seu erro. Que Deus nos ajude. O nosso segunda divisão, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Para freá-los, pois o que faziam era demais escandaloso, foi preciso uma ação própria de Deus. 1 Samuel 2:25. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que mantiveram fiéis serão grandemente honrados, ele junto ao trono divino. Mateus 25:21. As consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra o outro homem, aqui na terra, há tribunais humanos para julgá-los, como Paulo nos lembra em Timóteo. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram diretamente e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acendia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser o exemplo de tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente os que ensinam e que estão em posição de liderança. Tiago 3:1. Eu só quero fazer a menção da leitura do primeiro texto que nós lemos, que diz assim, ó: era, porém, Eli já velho,
ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. A porta é a entrada, onde que as pessoas viam. E era ali que as pessoas viam, não eram as ocultas. Eles estavam na porta. Elas eram serviçais, essa expressão a porta indica que elas tinham uma função na porta do tabernáculo, provavelmente limpeza ou algo desse tipo, que até uma outra versão, ela diz assim, ó, e se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda do encontro. Então quer dizer, eram mulheres que permaneciam naquele lugar devido à sua função, né? E consequentemente acabaram se envolvendo com eles. Isso. E o segundo tópico, fazendo a troca. Devemos cuidar com o nosso ministério. Uma palavra que eu quero frisar aqui é dissoluto, ou dissolutamente, né, o verbo já conjugado, que no caso é uma palavra que usa-se na corrigida para o filho pródigo que viveu uma vida dissolutamente. O que é dissolutamente? É viver sem regras. Então a revista que trouxe o comentarista colocou uma palavra que não tinha nada que o fizessem parar, só Deus para os frear, só Deus. Então, ou seja, como a gente costuma dizer, o mundão velho que não tem porteira, lá em Goiás usa muito isso, eu nunca estive lá, mas eu já ouvi o pessoal de lá falar, o mundão velho que não tem porteira, assim eles estavam, não tinha mais porteira para eles não. Ofni e Finéias, eles estavam desenfreados e o único que poderia segurá-los não tinha mais autoridade, que era o pai, porque durante o período de crescimento deles, ele não usou a autoridade que tinha. E quando eles já estavam adultos, então, não teve mais jeito. Isso. Se a gente quiser educar uma criança, educar criança. Porque adulto a gente não consegue educar. Adulto está formado. E aí fica mais difícil. Aí adulto a gente trabalha com conselho. Criança é com repreensão. E limite. A gente põe limite. Infelizmente, nós não temos, né? Outra coisa a dizer de Eli a não ser a omissão. Ele foi omisso e a repreensão dele não foi suficiente porque eles já estavam adultos, né? E por fim Deus também já havia entregado eles ao próprio erro, como diz lá em Romanos 1, que Deus os entrega às paixões próprias infames, ou manda a operação do erro para que eles creiam na mentira e se envolvam, porque a verdade é que acabou o tempo. Então o amor de Deus, ele é continuado por sua justiça, que Deus continua amando quando é justo. Então isso é complicado. Então essa troca e depois vem a consequência de quem peca, porque a pergunta é, se o homem peca contra o homem, e nós vamos voltar a falar no último tópico, mas só para dar uma prenúncia aqui, porque é o assunto que está aqui, Deus fica mediando. Mas quando é o mediador? O sacerdote é mediador, foi o sacerdote que pecou. E pior, não é só quando alguém peca, é quando faz os outros pecarem. Então, principalmente quem prega, ensina e lidera. Quem está em evidência, quem está no púlpito, não se tolera erro de quem está no púlpito. A Bíblia diz que o presbítero deve ser irrepreensível. Ele não pode ter nada que as pessoas falem. Que o adversário se envergonhe, não tendo nada que dizer de vós. E porque tem pessoas que dizem, eu não vou na igreja porque quem está no púlpito é um adúltero. Eu não vou naquela igreja porque quem prega moralidade é imoral. Não é? E isso é um problema grave. Aí nós ficamos lastimando porque pessoas desviam, porque pessoas não vão mais à igreja. Porque de repente quem representa o sacerdócio está comprometido com o pecado abertamente, né? Vai lá e abandona a esposa, e pega evidentemente uma mais nova e continua forçando um ministério infrutífero que não cabe mais na questão familiar. Como é que eu vou aconselhar um casal que está em crise a permanecer juntos se eu não permaneci? Entende? É mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, uma pessoa que roubou descaradamente agora vai falar de oferta, não é? Não dá, irmão, não funciona. Na obra de Deus não funciona. Estou falando aqui abertamente porque não adianta ficar fazendo rodeio. É a realidade. Se nós ensinarmos uma coisa aqui e vivermos outra, o nosso ensino não vai funcionar. Não vai dar certo. Quem lidera, por exemplo, um grupo, um departamento ou qualquer coisa na igreja ou na própria sociedade, tem que liderar sua própria casa também. Do contrário, vai ser um contrassenso. Então, não se pode pregar a verdade e viver mentiras. E vice-versa também é complicado. Então, essa é uma questão.
eu ouvi, e é importante que a gente pregue a verdade com amor, eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falar a história de 2 irmãos, eu já vou passar para o Fabiano, 2 irmãos que os dois seguiram caminhos diferentes, um era pastor e o outro era, um era pastor e o outro era ator de peça teatral. E chegou um dia que esse pastor já ia de cidade em cidade pregando, e um dia ele ia fazer uma conferência na cidade que o irmão dele iria apresentar uma peça no teatro. E aí eles conversaram: você vai estar em qual cidade? Vou estar em cidade tal. Eu também vou estar pregando lá. E aí eles combinaram, e o irmão dele, que era pastor, disse: você vai no culto que eu vou pregar? Ele disse: eu vou, mas você tem que ir lá ver a peça que eu vou apresentar. Aí eles disseram: tá bom, então, combinado. Eu vou ver a peça no seu teatro, e aí no dia seguinte você vai na igreja. Concordo, então fechou. E chegou no dia, no horário, no teatro, lá estava o pastor, às 8 horas em pontos, pagou-se as luzes do auditório e acendeu do palco, abriu a cortina e começou o espetáculo. Tudo sincronizado, tudo dentro da ordem, tudo funcionando, tudo dando certo. E aquela peça teatral linda, cheia de detalhes, enriquecedora, né, lúdica e assim por diante, encerrou, todos aplaudiram de pé, né? Inclusive o pastor, que era irmão do moço que estava apresentando, e aí parabenizou, agradeceu e tal. E no dia seguinte, então, foi o culto. Daí quando chegou no culto, o irmão dele já chegou meia hora antes, e o irmão dele, que era pastor, já chegou atrasado, já colocando a gravata toda torta, e aí pedindo desculpa que se atrasou por causa disso, daquilo e tal. Aí já tinha umas lâmpadas queimadas, um ventilador que não funcionava, e começou o culto, já não tinha ninguém para cantar um hino da harpa, e o microfone já deu microfonia, era criança andando, e aquela confusão, ninguém entendia nada. Por fim, o culto acabou sem pé sem cabeça. O irmão, que era da peça teatral, ficou confuso, irritado com a desorganização. E aí chegou no final, o pastor disse pro irmão dele: e aí, gostou do culto? Ele disse: é uma diferença entre nós, que eu vivo num mundo que é uma mentira, uma fantasia. E a minha fantasia eu faço tão bem que parece uma verdade. E você vive na verdade. E você faz isso de uma forma tão mal feita que parece uma mentira. Jesus. Então a gente tem que cuidar para não ter a palavra de Deus como verdade e fazer de uma forma tão relaxada que parece mentira, não vivendo a palavra de Deus. Isso é forte. Bem forte. É bem forte, né? Sim, bem reflexiva. É o nosso segundo tópico: a sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Numa época em que era raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. 1 Samuel 3:10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina. Uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel 3, 15 e 18. Que posição difícil foi do menino Samuel. Ter que repassar uma mensagem dura. Para o seu mestre, Eli era o seu mestre. A sua mãe o levou ao templo, como a gente já viu nas lições passadas. E ele era o seu tutor, o seu mestre, era a pessoa de quem ele deveria seguir à frente. E agora ele tem que dar essa mensagem profética, falar aquilo que Deus falou. Pode falar, irmão. O problema que nós vemos aqui, depois você lê o tópico seguinte, o irmão Ricardo explica, só quero ler o texto de Eclesiastes 8:11. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Quer dizer, quando a gente vê a impunidade, ela incentiva-nos a ser corruptos. Porque afinal, não houve sentença, não houve cobrança, não houve auditoria, não houve prestação de contas, não houve acertos, não houve punição. E isso incentiva quem vem logo atrás a praticar a mesma coisa. Mas aqui em Eli a gente vê que Deus não faz acepção. Não importa, o povo não conseguia frear Eli nem seus filhos. Pela posição em que ocupava era muito alta. Mas Deus conseguiu.
Quer dizer, aquilo que o homem não faz e é onde o homem não chega, Deus consegue mover. E mover facilmente com o dedo. Então, assim, não participes, a Bíblia diz, dos pecados alheios. Casa de Deus continua sendo casa de Deus. Estava corrupta, estava apodrecido o ministério sacerdotal, havia omissão, havia um problema do sacrifício que ele separava o melhor da oferta para si, havia prostituição dos filhos dele na porta do tabernáculo, da tenda, e ninguém punia, não acontecia nada, mas ainda era a casa de Deus. É isso que eu tenho que entender. Há um mistério de Deus na sua casa. O pecado de alguém não torna a casa de Deus num lugar qualquer. Continua sendo casa de Deus, porque Deus está olhando. Então, assim, a casa de Deus vai continuar ali. Só que as pessoas que praticarem o mal vão até uma altura e depois elas se quebram. Às vezes a gente olha e diz, não, mas Deus tem que punir, porque a gente tem um senso de justiça, a gente quer a punição imediata. Sabe por quê? Porque está se referindo ao outro. Então, como não sou eu quero que o outro seja punido. Né? Isso. E eu quero que morra. Né? Tem gente que diz, tem que morrer. Tem gente que pensa assim. Mas só que Deus, irmãos, ele tem um meio de fazer as coisas tão certinha que no momento certo Deus faz. Às vezes Deus usa o homem também para agir, claro que usa. Não é? Como Deus usou Samuel para repetir para Eli. E isso trouxe um psicológico para Eli de pesar. Não só pelo profeta anônimo, mas o próprio Samuel profetizou isso, repetindo para Eli o que Deus tinha falado. E aí chegou o momento da má notícia e ele quebrou o pescoço. Então, a gente vê que Deus está vendo. Então é melhor a gente não se envolver nos pecados dos outros. Porque tem gente que se envolve criticando o outro. E às vezes o que critica o outro é a vontade que tem de fazer o mesmo, mas não pode. Tá naquela posição, né? A pessoa vai pregar, só fala em adultério. Fala 5 minutos, adultério. Outro dia, 5 minutos, a mensagem diferente. Daqui a pouco fala de adultério. Como eu conheci alguém. Sempre adultério. E reclamando, falando e citando aqueles textos de Davi com Batseba. Depois fomos saber, ele mesmo estava em adultério. Então, é uma coisa assim que a gente vê a punição querendo ser aplicada. Porque ela demora em chegar. Não há uma punição imediata. A colheita não é imediata. Tem coisas que demoram para colher. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, irmão. Tem coisas que as pessoas vão colherem só na eternidade. Você pode discordar de mim, mas é verdade. Amém. Tem coisas que vão colher só. Aí a gente quer que a colheita seja toda aqui. Mas Deus diz assim, deixa que eu resolvo. Eu sei realmente o que está acontecendo, né? Então assim, pode passar o tempo, né? Mas Deus há de fazer uma limpeza total. E porque a casa de Deus é a casa de Deus. E Ana, mesmo com a corrupção que havia na casa de Deus, ela não deixava de estar na casa do Senhor e ainda fez a entrega de Samuel para Eli cuidar. Isso. Eita, mulher de fé. No meio da corrupção. Isso, no meio da corrupção. E a mudança começou de dentro para fora, porque Samuel estava debaixo da barba de Eli, desculpa. E ali Deus começou uma mudança. Isso, agora pode. A sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. 1 Samuel 2:31. Prontamente, Eli aceitou a sentença e via da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte e destruição sobre ela. 1 Samuel 13:12. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos, e a saber disso, e principalmente o que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após deu o nome de seu filho, Icabode. A glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. 1 Samuel 4:18 e 22. Em seguida, ela morreu. Bom, Ricardo? Duas coisas importantes aqui nesse tópico. Uma delas,
Samuel não poderia mudar a mensagem, e não mudou. Eu vejo Samuel com uma grande responsabilidade, como disse o irmão Fabiano. Mas também eu vejo ele como um amigo. Um amigo. Porque o profeta, irmãos, se ele é de Deus, se ele é um homem de Deus, se a mensagem que está nele foi Deus que mandou, ele faz aquilo que o irmão Eliaúlia falou. Eu tenho por certo que Samuel não queria que ele morresse. Samuel foi entregar a mensagem, isso aí eu conjecturando, e queria que Eli entrasse pelo caminho, desse um jeito, buscasse a Deus, né? Uma maneira de retomar a sua autoridade e consertar a casa de Deus, né? Isso é o pensamento de Samuel, ainda que Deus os queria matar, né? Os filhos de Eli. Mas eu vejo a coragem dele em não mudar, e eu vejo também nele uma pessoa que se podia confiar, um profeta que se podia confiar. Olhe bem, para mim, meus irmãos, o melhor amigo que Davi teve, irmão Eliel, o melhor amigo que Davi teve foi o profeta Natan. Certo? Porque depois de fazer aquela parábola, quando ele esteve com Betseba, adulterou, fez aquela parábola do viajante, né, que veio, e em vez daquele homem que foi visitado pelo viajante matasse uma de suas ovelhas, que ele tinha muita, ele matou uma ovelhinha lá do que tinha a única que dormia no seu seio e tal. Ele foi lá, pegou aquela e guisou. Davi se acendeu na sua ira. Esse homem é digno de morte. E o próprio Davi ainda lançou uma sentença sobre ele mesmo: restituirá quadruplicado. E pelo amor de Urias, ele perdeu 4 filhos, né? Mas Natan olhou para Davi e disse o quê? Esse homem és tu. Natan não temeu o homem, obedeceu a Deus, e foi um dos maiores. Davi depois honrou muito a Natan, era amigo dele, conselheiro dele. Por quê? Davi não fez como Eli. Davi, meu Deus, pequei. Senhor, não retire de mim teu espírito. Por isso ele escreveu o Salmo 51, né? Sim. Então, quer dizer, um amigo grande que Davi teve. Na hora da repreensão, ele repreendeu. E o tópico passado diz aqui que Deus não faz acepção de pessoa, não importa a idade. Tem pessoas que estão no ministério muito tempo, está diante de uma liderança há muito tempo, seja avançada em idade, não quer aceitar um conselho de um jovem obreiro de seus 30 anos de idade, às vezes, né? 35, que for, um jovem obreiro até mais novo, não quer aceitar um conselho, e às vezes um conselho de Deus, certo? Um conselho de Deus. É triste quando a pessoa não aceita mais a repreensão de ninguém. Que nós venhamos aprender com Davi, né? Aprender com Davi. E a outra coisa é o seguinte: olha o preço caro que com certeza Samuel não gostou de ver a nação de Israel pagar por causa do pecado de pessoas, de 2 pessoas, vamos dizer assim, ou mais alguns ali que também interagiam com eles. Foi-se a glória de Israel. E acabou, né? Acabou. Foi-se a glória. Acabou. A presença de Deus foi. Aí a presença de Deus não está junto. O que acontece? O que aconteceu quando a presença de Deus não estava mais com Israel? Aconteceu morte. Aconteceu perda de batalha. Não é mesmo? O bem mais precioso que Israel tinha, que era a Arca da Aliança, não era o candelabro, não era a mesa dos pães, não era a bacia, não era o altar do holocausto, nem de incenso, de manjar, nada. Era a arca. Tanto é que ela estava lá num lugar bem mais reservado, né? No Santo do Santo. Foi embora. Acabou-se. Aí veio morte, morreu sacerdote, filho, nora. E ainda um peso sobre a vida de Cabô. Falei Cabô, né? Depende da tradução. Levar pro resto da vida dele. Por que seu nome é esse? É que foi quando ele com 80 anos, senhor Icabode, por que o nome do senhor é assim? Foi-se a glória de Israel. Minha filha, por causa de uma tragédia que aconteceu. Assim. Carregou aquilo ainda. Olha quanto prejuízo na vida do povo de Deus, na casa de Deus, por causa de um líder que não honrou o seu ministério, que não fez o que era certo. Ainda que a lição está dizendo da vida de Eli mesmo, ele não tinha nada a dizer. O problema dele foi esse aí.
né? Essa falta de... Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos guarde. Costumo sempre dizer isso, né? A presença de Deus foi embora e sem a presença de Deus nós não somos nada. 90 anos sem a arca no lugar certo. Ó, vixe aí, ó. Aprendi Quanto mais prejuízo, né? Só nos filisteus 7 meses, né? Isso. Foi pra Kiriat Jearim, depois até Davi trazer, deu 90 anos. E a Bíblia diz que abençoou a casa de Obed-Edom, né? Olhe bem, onde Deus está é bênção, meu irmão. E Deus, onde a arca estava, também simboliza a vontade de Deus sendo exercida. Esse que é o problema. Onde a presença de Deus está, a vontade de Deus está sendo exercida. Porque Deus velou, Deus cuidou para que a arca ficasse lá. E Ele está mostrando para nós. Fiquei ali, fui recebido ali, a minha presença está ali, ali vai ser abençoado. Se não estiver, não vai ser. E aqui, como eu li o tópico, é a sentença pronunciada. Essa pronúncia de uma sentença sobre uma conduta. Eu tenho ido em alguns julgamentos de tribunal do júri e quando está se dando a sessão, a audiência de julgamento, a pessoa que está sendo julgada ali, ela está naquela expectativa. Porque como dizem os meus professores de direito penal, ele diz que naquela hora tem uma faca sobre a cabeça dele. Essa faca pode descer ou ela pode ser tirada. Quem vai decidir é o juiz, né? E que está ali vendo as provas e tudo mais. Mas naquele momento que está acontecendo a audiência, a pessoa está naquela expectativa. Que pode se livrar. Qualquer momento algo pode acontecer. Mas quando o juiz lê a sentença e vem aquela palavra, condeno, o semblante da pessoa... Daqui não tem mais saída. Daqui eu vou ter que passar por aquilo ali que vai ser colocado sobre mim. Quando vem essa sentença sobre Eli, ele escuta isso. Ele diz, boa é do Senhor, eu não tenho mais o que fazer. O importante Acabou. é que ele aceitou, né? Acabou. É o Senhor, porque Samuel estava com medo de falar o que Deus tinha falado para ele naquela noite. Mas aí o Eli ameaçou ele contou tudo. E quando ele acabou de contar, o Eli diz, é o Senhor. Que ele faça o que ele quiser. Isso, porque não tinha mais. A desgraça da família de Eli é o nosso terceiro subdivisão. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. 1 Reis 1, 7 e 8 e 2 Reis 2, 27 e 35. Agora aqui entra Zadok no lugar, né? Sim. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade. Ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença. O seu juízo, no Novo Testamento, corrobora para tal acertativa. Veja o caso da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2 e 23. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Irmão Eliel. O texto que nós vemos aqui foi a troca, né? Que aparece em 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 7, e também no capítulo 2 e no versículo de número 27. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo sim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Porque Siló, no tempo de Eli, era uma cidade onde estava o tabernáculo montado, que era o centro religioso da época. Depois Davi vai transferir isso para Jerusalém. Mas esse tempo a arca ficou vagando e esses utensílios ficaram guardados. E depois Davi quis construir o templo, Deus não deixou, então Salomão faz o templo e esses utensílios são todos levados para o templo, né? Porque Davi havia feito uma tenda temporária, provisória, para a Arca da Aliança. Então a gente vê que a desgraça chegou em um só dia. Deus precisou de um dia. Em uma batalha morre Ofni e Finéias, vem a notícia que a arca foi tomada, Eli vira para trás, que ele já, alguns dizem que ele tinha mais de 200 quilos
talvez fazendo jus à expressão, vós engordastes com o meu sacrifício, que era uma repreensão divina, e ele caiu para trás, né, que já estava com quase 100 anos, quebrou o pescoço, e a mulher de Finéias entra em trabalho de parto e morre no parto. E o menino que nasce recebe o nome, como diz o Ricardo aqui, categórico, dentro de uma cultura que o nome tem um sentido muito atrelado forte ao caráter. E agora toda aquela descendência vai, 130 anos depois, não vai existir mais nenhum. E a expressão já dizia isso. A profecia para Eli dizia: dos teus filhos vai aparecer um que vai me pedir um pedaço de pão para exercer o sacerdócio e eu não vou dar oportunidade. Ou seja, mendicância. Mendicância. É o final de uma depravação sacerdotal. A mendicância. Chegar ao ponto de implorar por um pedaço de pão ou implorar por um serviço, por um trabalho na casa de Deus para ganhar um pedaço de pão. E Deus diz assim: não, eu não vou querer mais. Porque daí entrou a linhagem de Zadok, que Deus poderia mudar a hora que ele quisesse, né? Até que Samuel não era sumo sacerdote, era só sacerdote. E seguiu aquela Abiatar como descendente de Eli, ainda como sumo sacerdote, né? Mas depois ele foi completamente afastado e a descendência parou. Pode ler, Fabiano. Vou ler ali o Apocalipse. Sim. Que fala de Tiatira, que diz assim, ó: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e as últimas obras são mais do que as das primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e os que a adulteraram com ela virão grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Só para relembrar, o texto do cumprimento da profecia a Eli é 1 Reis 2:27, e também tem 1 Reis 2:35, que diz: o rei pôs Benaia filho de Joiada como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Isso. Abiatar é a descendência de Eli, que agora está sendo tirada de lado. Então a palavra se cumprindo 130 anos depois. Aí da descendência de Arão, então agora ela sai de contexto, né? Nesse caso aqui, sai a família de Eli completamente. Aí segue de acordo com Zadok. Isso. Né? Zadok era descendente de Arão. De Arão também, né? Isso. Quem? Agora as consequências do pecado. O terceiro tópico. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva do paraíso. A morte física e espiritual. Gênesis 3:1-7-23 e Romanos 5:12. Acã e sua família perderam a vida. Juízes 7:24-25. Josué 7:24-25. Ananias e Safiras foram mortos. Atos 5:1-11. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha um conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e de sua irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. E é bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que, se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, Provérbios 29:15, se tornarão a vergonha seus pais, e se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Deuteronômio 6:4-9. Para enfim dissermos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24
e 15. Irmão Eliel, irmão Ricardo, pode dar início. A consequência do pecado, ela sempre vem e virá, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa cada um dos seus pecados. Seus pecados. Tem uma palavrinha aqui que me chamou muita atenção nesse tópico, que é covardia. Covardia. Tem gente pagando preço caro por causa da covardia. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele tinha conhecimento do pecado dos filhos, mas sua covardia era visível. E tem hora que ela está oculta, mas tem hora que ela é visível. O que acontece às vezes é pessoas, homens de Deus, irmão Eliel, irmão Fabiano, homens de Deus levantando uma bandeira, defendendo o evangelho acerca de prostituição, homossexualismo, drogas e corrupção, né? Que nós nem vamos entrar em pormenor aqui, a nossa nação aí que está com essa luta que já vem se arrastando há quanto tempo, gente defendendo, e líderes covardes ficam em cima do muro. Por quê? Porque se pender para um dos dois lados, quer ver um exemplo? Quando o Silas Malafaia e o Jesus, aquele pregador famoso que prega nos Gideões aqui, Silas Malafaia Feliciano e o Marcos Feliciano pegaram essa bandeira contra o homossexualismo e usando a palavra de Deus, né? O que aconteceu? Foi uma represália muito grande, sofreram bastante, passaram por maus bocados, né? Família sendo ameaçada, e pastor por esse Brasil afora, que deveria entrar nessa luta contra, não, se acovardaram, ficaram em cima do muro. Eu não vou me meter nisso aí, olha aí o que eles estão passando, olha. Aí tem gente que diz, irmão Ricardo, mas tem outro lado da moeda, eu não estou querendo saber de outro lado da moeda, estou falando aqui de uma bandeira que nós defendemos, certo? E posso até pagar um preço por estar falando isso aqui, mas pessoas que não estão cientes daquilo que são, daquilo que defendem, aleluia. Evangelho é evangelho, meus irmãos. Palavra de Deus é a palavra de Deus. É para ser repreendido, vão repreender. É para repudiar, tudo bem. É para amar essas pessoas? Acredito que sim, é para amar. Mas pego e fico cocheando entre dois pensamentos. Por quê? Por causa da sua covardia, porque não quer tomar uma posição, né, contra o pecado, aquilo que vai denegrir a imagem da igreja, vai confrontar com a palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai confrontar com aquilo, pega e se arruma um jeito de se escapar, de não é assim, vou perder fiéis, vou perder isso, vou perder a fama que eu já tenho, várias coisas em jogo, né? Então, a consequência disso vai vir, tá? Tem gente que não quer mais falar contra o pecado, não quer mais aconselhar, não quer mais dar uma palavra de exortação. Às vezes o obreiro ou o líder, você que é pai de família, a palavra falou comigo também, falou comigo. Você às vezes tem que ter uma posição, tem que ter uma palavra dura, sim, tem que ter uma palavra mais enérgica, tem que falar, tem que mostrar, porque você está aconselhando, você está falando, mas a pessoa não está dando ouvido, porque está achando, mas você tem que ser duro, tem que mostrar a realidade. Jesus, ele era profissional em mostrar a realidade. Jesus não contava 2 tempos para chamar sacerdote de hipócrita. Não contava 2 tempos, vai ler. Por isso o levaram na cruz. Você não quer padecer como cristão? Você não quer padecer como cristão? Você quer só um mumuzinho? Quer só falar que Jesus é bom? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não vai faltar mesmo, não. A consequência do pecado não vai faltar também, não. Não vai mesmo, não é mesmo? Então, para mim encerrar minha fala aqui, né, é bom lembrar que ele não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. O irmão Eliel falou aqui sobre, às vezes, a pessoa que rouba e depois quer dar testemunho, quer pedir oferta, quer falar sobre dízimo. Não tem moral mais para isso, tá? As Assembleias de Deus, olha só,
As Assembleias de Deus no passado, quando um obreiro cometia qualquer tipo de delito, adultério, comprou e não pagou, roubou, brigou de agressão, cortado do ministério e não tinha volta. Tá? Não tinha volta. Tem gente que diz assim, irmão Ricardo, eu já vi. Tem um estudo na Bíblia Pentecostal, bem rapidinho. Tem um estudo na Bíblia Pentecostal que fala sobre os obreiros. E ele lá, o Donald Champs, que é aquele... Donald Champs. Stamps. Eu não sei pronunciar bem. Ele diz, tem um estudo lá que fala sobre, ele usa Davi como comparação. E muita gente diz, mas Davi adulterou, irmão Ricardo. Davi foi um pai... Aí ele diz lá, ele faz essa pergunta lá no estudo dele. Quem disse que Davi tinha qualificações morais para ser um pastor de igreja hoje? Então você está comparando o que Davi fez, aconteceu e continuou reinando lá, que Deus, e foi um homem segundo o coração de Deus. Ele diz lá, quem disse que Davi tem? Davi, meus irmãos, não tinha condição de ocupar púlpito de igreja, não. Para ser pastor e liderança, não. Vale lembrar que Deus chamou ele segundo o seu coração 8 anos antes dele nascer, né? Tá vendo aí, ó? Por isso que é bom ter um... Aí Deus colocou ele no lugar de Saul. Ele é segundo o coração de Deus no contexto para ser rei. Ele foi o melhor rei, indiscutivelmente. Isso. Mas então a gente tem que cuidar muito. Porque nisso Eli falhou. E nós não podemos falhar, não. Não podemos falhar, não. Tem muita gente de olho no seu ministério. Tem muita gente de olho na sua pessoa. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Se você é um sacerdote, um obreiro, um líder, você tem satisfação para dar para muita gente. Muita gente. Porque aqui, ó, eu guardei aqui para me ler agora e encerrar a minha fala. Lembrai-vos do vosso pastor que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Oh, Jesus. Atentando para a sua maneira de viver. Tá aí, ó. Tem gente que você tem que ser imitado por alguém. Tá? Paulo dizia, imita eu, porque eu estou imitando Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e nos guarde. E nos guarde eu, o irmão Eliel e o irmão Fabiano na presença de Deus. Porque a gente é uma imagem, né? A gente representa uma imagem, né? A gente deve cuidar disso, né? E Jesus fala aos fariseus, né? Quando ele está ensinando, né? Olha, o que eles dizem, vocês fazem. Mas o que eles praticam, vocês não fazem, né? Então a gente deve cuidar com isso. Olha, o que eles estão falando lá é certo, mas eles não fazem nada disso. O pastor Anderson Silva, ele estava pregando e ele disse assim, ó, eu queria que vocês levantassem a mão agora em sinal de entrega. A igreja inteira levantou as mãos. Ele assim, agora vocês deixam de ser propriedade privada e vocês são propriedade pública. Quando você não é crente, você é propriedade privada. O que você faz da sua vida é problema seu. Agora que você é crente, a propriedade é pública. É do interesse de Deus que você exemplifique em sua vida, sua conduta, uma maneira certa de viver, porque as pessoas estão vendo Cristo em você. Principalmente adolescentes e jovens, eles não têm a imagem de Deus no céu, independente da religiosidade ou da representação. Eles vê Deus no pastor. Eles vê Deus. E se esse pastor falha, eles entendem que Deus é falho também. Isso. Infelizmente essa é a realidade. Isso. E aí onde acaba declinando. Né? Quanto maior a influência, maior o prejuízo caso haja um escorregão. Então uma responsabilidade muito grande. E o problema de tudo isso, irmãos, é que o vaso é barro, pode quebrar. Mesmo que a gente diga, irmãos, aleluia, não se firme no homem, é inevitável. Você olha, você copia, você imita, você segue, né? E isso pode ser perigoso. Aleluia. Se você vai a um restaurante, a comida pode ser a mais cheirosa, mas se você for na cozinha e você vê a desordem e a sujeira, com certeza você não vai comer. Você pode até comer, mas é pelas beiradas e aquilo... O Paulo Bravo, querendo botar pra fora, né? Paulo Bravo diz no livro dele que a igreja é como a arca de Noé, né? Se não fosse o mau cheiro do lado não fosse a tempestade do lado de fora, não daria para suportar o mau cheiro do lado de dentro. Mas há uma tempestade lá fora. A igreja não é um lugar perfeito, ela é um lugar menos pior. Aí eu desviei porque na igreja tinha gente hipócrita. Beleza, você desviou, tá. E pra onde você foi, tinha gente hipócrita? Ah, tinha. E tinha mentiroso também. Tinha. Teve gente que traiu sua confiança. Na igreja também tem.
Ah, mas como molhar? O joio tá junto com o trigo. Amém. Você fica procurando uma igreja perfeita, você não vai achar. Não é? A cozinha limpa, totalmente limpa, não. A não ser que você mesmo vai fazer sua comida. Mas com o tempo você também vai acostumando com a comida. E você já vai fazer algumas coisas erradas. Por quê? É a repetição. O problema é a gente tornar o sagrado algo secular, que você faz por repetição. A gente chama isso de rotina. Hoje você pega com aquele temor, a igreja apaga a minha luz. Aquele temor, vou tomar um banhozinho de 5 minutos porque é o dízimo do pessoal, dos irmãos. Tá? Dali 1 ano, você está 1 hora debaixo do chuveiro já e não percebe que é o mesmo dízimo que você está gastando, que a igreja paga a sua luz. Verdade. E vai se acostumando. E isso não é uma coisa que acontece hoje para amanhã. Né? Hoje você pegou R$5 da salva. Como alguém coloca o dinheiro e leva a mão lá no fundo, né? Como eu já vi. E não tem nada na mão, só foi buscar. E agora eu fui pregar numa igreja que a salva ela é quase fechadinha. Só tem um espacinho para colocar o dinheiro como fosse um cofrinho. Tira agora que eu quero ver. Você acha que não tem gente com coragem para tudo, irmão? Ah, vai acostumando. Vai acostumando. O temor não se perde de hoje para amanhã. Ele é gradativo. A degeneração é algo gradativo. Gradativo. Ela não é do dia para noite. Não. Tá ação e ficou podre. Hoje não, ela vai degenerando. Hoje você tolera uma coisinha, amanhã outra. Depois você critica alguém. E quando você chega naquela posição, faz igual. Pessoas que saíram de uma denominação e levaram uma dúzia de obreiro e mais uns 50 crentes, porque lá não estava bom. E hoje estão fazendo pior. Isso aí é Por quê? visível. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Aonde tem gente, tem problema. O ser humano é um ser corruptível. Então a gente tem que cuidar. Por isso que Paulo disse para Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Porque eu não vou dar conta do irmão Ricardo, nem do irmão Fabiano, nem do Will. Vou dar conta da minha vida. Isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O problema é eu deixar de cuidar da minha vida e cuidar dos dois. Isso. Aí eu não vou cuidar nem dos dois e nem de mim. Como por fim eu estou arrebentado na fé porque eu olhei demais para eles, e se bobear eles estão muito melhor que eu. Aí eu que estou murmurando vou pro inferno e eles vão pro céu. Devemos cuidar disso. Maravilha. É isso mesmo. Ai. Quem imaginou, né, irmãos? Hoje não sei, domingo chuvoso aqui em Camboriú. O nosso segunda subdivisão, os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10. Diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, tokashatá, quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama. Assim como o pai ao filho, aquele que quer bem. Provérbios 3:12. Porque não atentar para ela, a casa que Eli padeceu, muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça e ele é santo. O juízo de Deus demora. Mas ele... Não é que demora, ele vem ao tempo certo, né? Sim, mas para nós... Assim. E agora eu quero dizer uma coisa, irmãos. Samuel foi um profeta, foi um juiz e foi um sacerdote. Uma moral tão alta, que quando ele estava para entregar o cargo e passar para o rei a responsabilidade da regência, visto que o rei acabou por substituí-lo, né, em muitos aspectos, não em todos, né, embora Saul quis substituí-lo até no sacerdócio, mas se quebrou por causa disso. Mas a gente vê nele uma moral tão grande que ele disse pro povo assim, ó: hoje vocês estão aqui diante de mim, diante de Deus. Me levante o dedo alguém que eu roubei jumento. Ai, maravilha. Fale aqui de mim quando eu recebi presente para dar uma sentença para favorecer alguém, ou recebi usura, ou recebi propina, ou algum dinheiro por fora. Diz a Bíblia que o povo disse para Samuel: Samuel, nunca nos fizesse nada demais. Ele era um homem desapegado. A moral, lá em cima, a moral de Samuel. A pergunta é: por que os filhos dele, né, foram imorais? Ele colocou os filhos como juízes em Berseba. Eram avarentos, aceitavam subornos, exigiam presentes em troca de sentença. Eram os filhos de Samuel, que o povo disse assim: não queremos os teus filhos, não. Você tudo bem,
mas os teus filhos... Talvez ele pegou um pouco do exemplo de Eli como pai, mas eu acredito que foi outra coisa. A máxima ocupação que ele tinha relacionada à nação. Ele sozinho, a Bíblia fala a respeito do segmento dele e da ocupação que ele tinha com todo Israel, e diz a Bíblia que ele fazia um ciclo, julgou Israel durante todos os dias da sua vida, quer dizer, ele não tinha tempo para a família. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Se nós quisermos educar os nossos filhos, nós temos que ter tempo a eles e dar tempo a eles. Isso requer convivência e exemplo. Filho, pouco faz o que a gente manda e muito faz o que a gente faz. Um pai ausente e um pai morto é a mesma coisa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o contexto ali fala do reinado. Tem muita gente que acha que Deus está falando no sentido moral, mas não é possível. Porque na ocasião, Samuel está repreendendo Saul, dizendo a ele que ele estava saindo fora e que Deus buscou alguém segundo o seu coração para ocupar a função. Davi, segundo o coração de Deus, para ocupar a função de rei no lugar de Saul. Deus nunca falou que Davi não ia pecar. E nem que é complacente com o pecado de Davi e que nem tolerou o pecado de Davi porque, é o meu escolhido, eu amo. Tá? Deus não tem predileto, né? Aí você vê Davi, um péssimo pai que não repreendeu os filhos, porque ele teve muitos filhos, muitas esposas, mas ocupado com a guerra. A mesma condição de Samuel. Aí nós vemos uma geração como a de Josué, que a Bíblia não dá nome de filhos e nem nome da esposa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando começa Juízes, não teve uma geração para continuar a representar o nome do Senhor, porque levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Por que uma geração tão boa? Josué, irmãos, atravessou o Jordão, atravessou o Mar Vermelho, 40 anos dependendo de Deus, e não conseguiram fazer uma geração. Por quê? Ocupados com a guerra. Conquista e mais conquista. Obreiros do passado, que trabalharam muito na obra de Deus e deixaram a família, e às vezes eram ruins para os filhos, porque a filha não podia cortar a ponta do cabelo, que levava uma surra de vara. E hoje tem trauma disso. Poderia ter ensinado diferente, mas não pode mais voltar no tempo. Mas você tem a oportunidade de educar seus filhos com amor, dando a sua presença, dando o seu exemplo. Mesmo fazendo tudo isso, eles podem fazer escolhas erradas na idade adulta. E outra coisa, quando seus filhos ficarem adultos e morando na sua casa, você ainda é o pai, você ainda é a mãe. Mas é que já tem 18 anos. Não importa. Eles só vão mandar e fazer o que quiserem quando eles estiverem na casa deles, pagando a luz, a água, o telefone, o imposto, e eles viver a vida deles. Aí eles são independentes. Enquanto estiverem na sua casa, eles têm que te respeitar, eles têm que te obedecer, eles têm que demorar menos tempo no chuveiro, têm que ajudar a poupar, têm que ajudar a economizar, tem que valorizar o pai e a mãe, não tem que chegar 1h da manhã batendo porta, chamando a mãe para dar comida e cadê minha camisa, sei o que. Não tem que perturbar o sossego dos pais, tem que obedecer, tem que respeitar, porque ali é a casa do pai. Você formou, estão independentes, amém. Agora, enquanto eles estiverem em formação, a gente repreende, a gente exorta sim. E ninguém tem o direito de meter o bedelho na repreensão do pai. Porque às vezes tem a avó que fica, não fala assim, não dá bronca. Não dá bronca quando foi seus filhos, você repreendeu. E agora que é os filhos dos seus filhos, você quer dar uma mata. Por quê? Aí você defende. Você acha que a criança não percebe que tem alguém defendendo? Percebe e fica folgado, tá? Porque sabe que você não vai fazer nada, porque tem alguém para dizer, não faz, alguém que se mete no meio, aí você tira a autoridade do pai. Irmão, não deixa ninguém tirar a tua autoridade. Irmã, não deixa ninguém tirar a sua autoridade. E não deixa seu filho te enfrentar. Ele tem 14 anos, ele vai me enfrentar, ele fica respondendo. Você chama ele e fala sério, olhando nos olhos. E seja firme e não dê risada na hora de repreender. E você terá mais chances de ter um filho bem educado. Porque quando passar essa fase, ele vai te agradecer e vai te amar. Agora, um filho que cria solto, um filho que cria sem regras, um filho que se cria à la vontade, vai colocar o pai no asilo depois. E também vai trazer a tristeza, né? E vai produzir morte neles. Você diz que ama, mas com as suas atitudes você está matando eles. A Bíblia diz, quem ama, repreende. Aí eu disse pro meu filho, olha aqui, ó. O meu chinelo é a extensão do meu amor.
Eu não preciso surrar, eu só falo isso. O meu chinelo Havaianas, posso fazer uma tatuagem nas tuas costas com essa Havaianas. O meu chinelo é a extensão do meu amor. Não experimente o meu chinelo, porque ele dói. E deu. Entendeu? Deu. Ah, mas um dia ele pode fazer uma escolha errada. Ele pode, mas ele não vai poder dizer que a culpa foi minha. Amém. Nosso último subdivisão. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João 5,16. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntariamente e deliberadamente, zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Hebreus 10:26. Irmão Ricardo, depois irmão Eliel. O problema sério aqui, que foi se agravando a cada instante. Por quê? O que Eli disse lá na leitura bíblica em casa, né? E no texto áureo: por que fazer tais coisas? Porque ouço de todo este povo aos vossos malefícios, e eles não se humilharam. Falta de humildade, falta de reconhecimento, de ver a posição que estavam, de ver o que estavam fazendo. São coisas que até às vezes, mulher, a gente vê o inimigo trabalhar em cima disso. Porque a pessoa está no pecado, já não está tão familiarizado com o Espírito Santo, já não tem intimidade com o Espírito Santo. Era o caso desses dois aqui. Trazendo para os nossos dias hoje, fica muito mais fácil e muito mais vulnerável a ataques malignos. Que vai fazer o quê? Que vai lançar seta no seu entendimento, dizendo: não estou tão errado assim, por isso não se humilham. Isso não é bem assim, não. Isso é coisa do passado, desses crentes conservadores aí, desses que ficam batendo nessa tecla toda a vida. Pecado é isso, pecado é aquilo. Não se humilham. Por quê? Estão vendo, tá certo que a Bíblia está dizendo aqui que Deus já tinha o seu intento contra eles, né? De acabar com eles, mas eles não se humilharam. As ordens passadas, né? Não se humilharam. Irmãos, quando você for repreendido, quando você fica sabendo, é Deus, muitas das vezes usando um servo teu, para que você entre no caminho. A única coisa que você tem que fazer é se humilhar, e não é diante de homem nenhum, não, é diante de Deus. Pronto, vai resolver o problema. Mas não se humilharam, não é mesmo? E zombaram do Senhor ainda. Zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também se fará. Amém. Amém. Eu quero, antes de passar o Fabiano para encerrar aqui, eu quero mandar um abraço para os irmãos ali de Santa Luzia, Porto Belo, o irmão Manuel e Maria Goretti, que estão assistindo conosco. Eu mandar um abração. Eles são os pais do Mesaque, lá de São Francisco do Sul, mas que está ali na casa de seus pais. Um abraço, irmã de Ivone, a todos vocês. Devem estar por aí pelo aniversário do pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo, pastora Marlise lá de Porto Belo, um abraço, feliz aniversário. E também o Jailson e a Bega, que estão na nossa casa também, mandar um abração para eles. E Keniel e toda a sua família. Muito obrigado por estarem aí conosco ligadinhos. Isso. E também os irmãos que nos encontram pela cidade, os irmãos de Camboriú, ou de Balneário, ou de Itapema, e que nos conhecem e que falam que estão sempre ligadinho na rádio. Até os 18 anos eu decorava o nome, né? Dava o nome e eu gravava. Passou-se um pouquinho dos 18 e eu não consegui mais. Se eu não tenho uma caneta ou um papel na mão, eu não consigo lembrar. Mas a todos os irmãos que às vezes nós se encontramos ou no mercado, ou na praça, ou nas ruas, e que dizem que sempre estão ligadinhos. É um prazer
E isso nos alegra e nos conforta. Quando você fala e quando você diz sobre a aula, quando você dá a sua opinião, é muito bom e gratificante. Outra coisa é saber que esse povo aí que nos escuta sempre lembra do irmão Ricardo, do irmão Eliel e do irmão Fabiano nas suas orações. Amém. Isso é muito gratificante. Amém. Amém. A nossa conclusão, então, para começarmos a ir para o início. Começarmos a finalizar? Isso. A nossa conclusão: o pecado tem o seu salário. É o pagamento por uma obra ou um serviço. O pecado tem suas consequências, os seus reflexos. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Aleluia. Deus nos confirmará em sua presença. Se formos fiéis aos seus mandamentos, a palavra de Deus está lá explícito, os seus mandamentos, e se procedermos com sinceridade, sem máscaras, sem mentiras, olhar para nós mesmos e sabermos o que realmente somos e como agimos, e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. A nossa próxima lição, a lição do número 5, vai tratar sobre a instituição da monarquia de Israel. A leitura bíblica em classe, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao verso 7, e do verso 10, do 1 ao 7. Leia a Bíblia, Amém. Faça culto doméstico, estude a palavra de Deus. No momento, em épocas difíceis que passamos, a Bíblia é a bússola, é a luz que nos ilumina em caminhos difíceis e de trevas. Amém. Irmão, Presbítero Claudino Silva trouxe aqui uma mensagem. Todos os irmãos aí da rádio Atalaia 106.5 na cidade de Ji-Paraná, Rondônia, eles estão transmitindo ou retransmitindo a Escola Bíblica Dominical. Um abração a todos os irmãos. Deus abençoe essa rádio Atalaia aí, maravilhosa, de Ji-Paraná, Rondônia. Um abraço, tá, queridos? Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E também a irmã Antonildo, o irmão Isaías, que mandaram mensagem aqui para mim. E também meu amado irmão amigo Antônio Corbi, que também sempre está ligadinho conosco. Isso. E sempre procurando as redes sociais, que é importante ter um contato com a gente também, irmãos, durante a semana. Às vezes, se você quer uma dica, a gente pode ajudar, né? Às vezes, de repente, você é professor e tal. O meu WhatsApp está lá no Facebook, você pode olhar. Tem o meu, tem o da minha esposa. E também tem o canal do YouTube, você pode estar mandando mensagem lá. E sempre revendo ou reouvindo a Escola Bíblica Dominical. Você não conseguiu ouvir tudo, chegou um parente, chegou um amigo, ela está salva. Você vai lá, coloca o nome da Escola Dominical, o nome meu, do Fabiano, do Ricardo, e você vai encontrar o meu canal e vai se inscrever e vai poder assistir a hora que quiser. Tem aí, desde o ano passado, tem Escola Bíblica lá para você fazer a festa. Isso. Lembrando que o nome do canal é Eliel Uller, né? Uller. Com 2 L. Amém? Tá, vamos orar aqui. Vamos orar, isso. Nosso tempo. Irmão Ricardo. Senhor Jesus, Deus, muito obrigado, Pai, por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor Jesus. Quero pedir a sua bênção sobre a vida do evangelista irmão Eliel Uller, presbítero irmão Fabiano, irmão Will, que esteve na técnica de som. Também dos irmãos que estão lá do outro lado do rádio, Senhor, nos ouvindo e se alimentando da sua palavra. Que possamos estar sempre aqui, Senhor, com este trabalho maravilhoso. Dá-nos um domingo abençoado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Rondônia. Amém. Obrigado. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola